Conversaremos agora com o presidente da Fundação Parnamirim de Cultura, Haroldo Gomes. Haroldo, queria que você compartilhasse com os nossos telespectadores acerca do cronograma dos acontecimentos na área cultural que estão programados, né, para este semestre e para o próximo semestre. Pois bem, esse final de semana, já 28 e 29, nós temos o encerramento do roteiro Parnamirim Junino com a Festa do Sabugo, né, que acontece no centro da cidade, ao lado do Mercado Antigo. É uma programação tradicional já na cidade que reúne uma série de aspectos da cidade com a sua própria história, né, que relaciona a vida dos seus moradores com a história da cidade. E, além disso, a Fundação Parnamirim de Cultura está em pleno desenvolvimento, junto com as escolas, o primeiro festival de música estudantil, Intérpretes do Brasil de Dentro. Nós vamos possibilitar que 32 alunos das escolas municipais aqui da cidade, eles tenham contato com obra de autores não muito conhecidos. Então, um aluno vai interpretar Ismael Alves, outro vai interpretar uma música de Almir Padilha, de Paulo Matricó e de tantos outros compositores que tem no Brasil afora, que não tiveram o seu trabalho de forma assim tão divulgada. Então, esse festival nós vamos realizá-lo em setembro. As inscrições estão abertas nas escolas e a Secretaria da Educação está atuando em parceria com a gente para termos um momento bastante especial com os nossos alunos. Abrimos também inscrição para um festival de teatro chamado Parnamirim em Cena, um festival de cenas curtas de teatro, e queremos premiar 15 cenas curtas. A inscrição é aberta à cena de qualquer lugar do país, né? Nós temos prioritariamente aparecido cenas inscritas do município de Parnamirim, e esse festival também acontece em setembro. Na sequência, nós vamos ter o TANS, que é um festival de dança, principalmente de balé clássico e dança contemporânea. É um festival que vai acontecer durante 4 dias, na primeira semana de novembro, em Parnamirim, e ele coroa o trabalho que a Fundação Parnamirim de Cultura vem fazendo na área do balé, que atende hoje 400 crianças por semana. E vamos fechar o ano aí com o espetáculo Nas Asas da História, para resumir bastante, né? O espetáculo esse ano vai ter como tema principal a ocupação do litoral parnamirinense, né? Como é que esse litoral foi ocupado, a história daquele povo a partir da vida dos pescadores, a partir de depoimentos de pescadores, né? Como se deu o processo de ocupação do litoral parnamirinense. E isso abre para o próximo ano, né? Que aí nós vamos começar já o final do ano com o Réveillon, dentro de uma programação que a gente está chamando Verão Multicultural, que vai do Réveillon ao Carnaval. Imediatamente após o Carnaval, a Prefeitura abre o processo de discussão de criação do Fundo Municipal de Cultura, que aí é um instrumento extremamente importante para que a gente possa dar condição aos artistas e produtores culturais da cidade de apresentar os seus projetos e de ter as suas ideias transformadas em práticas bem-sucedidas no município. Isso significa que vai ter uma lei municipal de cultura? Vai ter uma lei municipal de cultura que prevê a criação do Conselho Municipal de Cultura, que prevê a criação do Fundo Municipal de Cultura e que prevê aí também o início da elaboração do Plano Municipal de Cultura, que é um plano que geralmente, dentro do Sistema Municipal de Cultura, se faz um plano para 10 anos, né? Aí é um plano que a gente vai ter que montar com assessoria mais especializada e fazer um trabalho de fundo para que a gente possa ter na cidade uma política cultural bem mais definida, bem mais elaborada, né? Isso significa que os artistas e os próprios empresários podem optar entre pagar uma parte dos impostos, em passar a destinar, aliás, esse valor para um percentual do valor pago ao município para projetos culturais. Pode também, mas o fundo ele tem um conjunto de fontes, né? Por exemplo, a Câmara Municipal, que recebe um percentual de 6% mensal da arrecadação do município, a Câmara, de repente, se ela quer fazer uma doação e há uma predisposição
bastante forte da Câmara em Parnamirim de investir na cultura. Se ela quer fazer um investimento de 200, 300 mil reais, ela pode investir esse dinheiro no fundo e o fundo reverte para projetos. Recursos do governo federal podem ser transferidos com mais facilidades fundo a fundo. A Fundação Parnamirim de Cultura pode desenvolver alguns eventos especificamente para arrecadar recursos para o Fundo Municipal de Cultura. Então você tem um conjunto de fontes aí, as empresas podem fazer doações, evidentemente. Então o fundo, ele de fato é um instrumento muito poderoso de financiamento das políticas culturais do município. Ele pode também receber de verba de instituições internacionais ou do governo do estado? Pode receber verbas de instituições internacionais, governo do estado. As transferências do governo federal facilitam bastante, porque passa a ser a transferência fundo a fundo, né? Não tem mais tanta a burocracia. Hoje, para você acessar um recurso do Ministério da Cultura, a prefeitura tem que ir com um projeto, esse projeto tem que ir num grau de detalhamento extremamente forte, e o fundo, essa transferência pode ser direta, pode ser fundo a fundo. Por exemplo, se de repente a prefeitura decidir que vai montar a estrutura cênica do teatro e um deputado federal disser, eu tenho uma emenda de 500 mil reais para a construção da estrutura cênica do Teatro Municipal de Parnamirim, essa transferência pode ser fundo a fundo destinada a essa atividade. Então o fundo, ele facilita muito a entrada de recursos para a cultura no município. Visto que o grande problema para o dinheiro chegar é a burocracia, né? O deputado coloca uma emenda, mas às vezes termina o mandato do prefeito e essa emenda não chega em função da burocracia, da liberação, das questões políticas, partidárias envolvidas no processo. É a burocracia o que em muito dificulta, não é, Haroldo? O fundo, ele encurtaria esse caminho da burocracia. Com certeza. Ele é um fundo que passa a ser gerido pela Fundação Parnamirim de Cultura, mas a decisão sobre os investimentos dele é do Conselho Municipal de Cultura, né? Então a Fundação opera a conta do fundo, mas com base nas decisões do Conselho, a não ser nos casos em que o recurso já vem destinado no fundo diretamente a uma ação da Prefeitura. Por exemplo, se a Prefeitura de fato assume que vai concluir a mecânica cênica do Teatro Municipal e um deputado federal tem uma emenda de 600 mil reais, sei lá, e repassa esse valor para a Prefeitura, pode repassar diretamente via fundo e a Fundação Parnamirim de Cultura investir esse recurso na mecânica cênica do Teatro Municipal. E a mecânica cênica, que você citou mais de uma vez, é uma demanda ainda a ser concluída no teatro, ou já foi concluída? Não, nós fizemos, porque o nosso teatro, quando os projetos foram pensados lá no início, não foram feitos projetos de mecânica cênica, né? Então nós temos o teatro precisando desse trabalho ser concluído. O que nós temos no teatro hoje é uma estrutura móvel, treliçada, que atende em 80% às necessidades do teatro, mas o teatro precisa de fato ter a mecânica cênica como todos os teatros no mundo inteiro têm, né? Com a estrutura concluída. E o prefeito Rosano Taveira já confirmou que quer fazer isso, quer concluir o teatro. Em relação à pauta do teatro, como é que hoje você trabalha, administra? Está aberto a parcerias no sentido de entidades privadas ou personalidades poder usar o espaço, local espaço, ou é exclusivo do município? Não, o teatro ele é um teatro público, mas ele funciona no sistema de preço público. Então ele abre um valor de pauta que hoje custa R$ 1.200, a pauta é o dia no teatro, né? Então quem quer promover um evento produtor cultural, que quer realizar um show no teatro, ele pode locar essa pauta, realizar o show, cobrar o seu ingresso, que às vezes as pessoas fazem uma confusão que o produtor, ele loca a pauta e ele cobra o valor lá do ingresso que ele acha que é justo para cobrir as despesas dele, né? E às vezes as pessoas acham que o evento é da prefeitura, e não é. Então é o produtor cultural locando o espaço do teatro e realizando o seu evento, como todos os teatros públicos no país funcionam. É evidente que a prefeitura, pelo seu caráter público, ela estabelece uma relação diferenciada com os artistas e produtores culturais locais. Então nós realizamos algumas parcerias
por exemplo, no sistema de percentual de bilheteria. Um artista local quer fazer um show e não dispõe da condição de pagar esta pauta, então nós abrimos a possibilidade de fazer um percentual na bilheteria, porque se der algum problema, aí o artista não é tão prejudicado, né? Porque de fato o valor às vezes fica pesado para um artista local fazer a atividade, desenvolver a atividade. E aí tem outras formas de incentivo da prefeitura também. O teatro é um teatro novo e ele precisa muito que aconteça eventos, então nós facilitamos o máximo para que as pessoas possam se acostumar com o teatro, e não só com ele como um auditório, mas o teatro como um espaço cultural que ele tem que ser. Haroldo Gomes, presidente da Fundação Parnamirim de Cultura, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço.